momentos específicos, né, em ocasiões específicas, porque ele quer mostrar algo. Sempre ele quer mostrar, sempre ele tem falado com a sua igreja. Passa geração, e Deus é sempre fiel com o seu povo. Ele sempre tem nos alimentado com a sua palavra e nos dado direcionamento para isso, né? E, irmãos, hoje eu queria falar, na verdade eu vou aproveitar esse gancho das coisas que têm acontecido, né, nesse tempo. Não sei se vocês têm visto nos noticiários, vocês têm acompanhado nas redes sociais, na internet, toda essa questão que está acontecendo em Israel, né? Guerra que, assim, há algum tempo, do jeito que está sendo, com o tamanho da violência, já faz um tempo que a gente não vê, sabe? E olha que a gente já viu muita coisa acontecendo nos últimos anos, né? Aqui mesmo no Rio de Janeiro, às vezes a gente se surpreende com o tamanho da maldade, né, que algumas coisas são realizadas, né? Só que tem chamado a atenção de todo mundo, né? Não sei, de repente você como cristão, talvez alguma pessoa já tenha vindo falar com você a respeito disso, né? Lá no trabalho, as meninas, os rapazes, eles viram e mexem, né? Nessas 3 semanas, chegaram para mim e Dan, cara, tá vendo o que tá acontecendo lá? Cara, Jesus vai voltar, mano. Sabe, tipo, as pessoas estão atentas ao que tá acontecendo. As pessoas, elas estão com medo do que tá acontecendo. E a gente vive em um tempo em que nem toda a atenção é dada para aquilo que é pregado através da igreja, pelo menos integralmente, mas o mundo escuta sim uma mensagem há muito tempo, né? Eu já escutava, né? Talvez a minha mãe já escutava, a mãe da mãe dela escutava que Jesus está voltando, né? Quem nunca? Eu já nasci com essa realidade, eu já vim para essa terra com essa promessa de que Jesus veio e ele voltaria. Do jeito que ele foi, né? Ele um dia voltaria. E é sobre isso que eu queria tocar. É nesse assunto que eu queria tocar com vocês, porque, irmãos, não vai ter jeito, eu vou ter que abrir aqui o notebook mesmo. Me dá só 1 minuto, em nome de Jesus. Bom, até criar um suspensezinho, né? Amém, irmãos, graças a Deus. Agora vai. Então, irmãos, é exatamente sobre esse assunto que eu quero falar com vocês, da volta de Jesus, né? Quando a gente fala assim, nesse tema da volta de Jesus, quando a gente escuta as pessoas falando, cara, Jesus vai voltar, parece que eles estão falando como se fosse algo que talvez eles já escutam há muito tempo, mas que vai acontecer a qualquer momento, e parece que às vezes, como assim, você está falando isso agora, mas a igreja já fala isso há muito tempo, que isso vai acontecer, e às vezes parece que é um evento aleatório, né? Que um dia Jesus vai voltar e pronto. Irmãos, não é bem assim, né? Assim como a primeira vinda de Jesus
não foi um evento aleatório, né? Homens e mulheres, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, já estavam preparando o caminho para a primeira vinda de Jesus, né? E mais especificamente, momentos que antecederam a vinda de Jesus para essa terra, a primeira vinda de Jesus para essa terra, um homem foi separado para essa missão. Um homem foi preparado para essa missão. Esse homem era João Batista. João Batista é aquele que veio para clamar, para preparar o caminho para o nosso Senhor. Amém? Todos conhecem João Batista, né? E não foi aleatória a primeira vinda de Jesus. Não foi algo que, de repente, pum, Jesus, 30 anos, começou o ministério. Não foi aleatório e também não será aleatória a volta de Jesus. A volta de Jesus não foi aleatória. A vinda não foi e o retorno do rei não vai ser aleatório, né? E nós, como igreja, nós temos que estar atentos a esse sinal. Quando a Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão na noite, isso é para aqueles que não estão preparados para o retorno de Jesus. Mas para a igreja de Cristo, não. Nós somos aqueles que esperamos, que aguardamos o seu retorno ansiosamente. Ansiosamente nós aguardamos pela vinda do nosso Rei, Senhor Jesus. Então, nós temos que estar atentos a todas as coisas que acontecem. Amém? Tudo isso que está acontecendo lá em Israel, muitas pessoas já colocam isso ou trazem isso para uma realidade definitiva para a vinda de Jesus, né? Mas tem coisas que, se nós ficarmos perceptíveis, nós vamos enxergar, porque Jesus fala que nós precisamos ver os sinais dos tempos, né? Ele fala que haveriam guerras, e tem guerras, que nação se levantaria contra nação, mas ele fala que isso é apenas as dores do parto, é o início das dores do parto, né? Então, assim, a gente tem visto muito tempo e não podemos descartar, não estou falando que isso é definitivo, mas nós, como igreja, nós temos que estar atentos a isso, porque ele também fala que haveriam momentos em que falsos profetas levantariam, falsas informações apareceriam, um dizendo eu sou Jesus, enfim. Então, no meio disso tudo, irmãos, por que eu estou enfatizando isso? Porque você vive, cara, meu telefone está aqui parado e eu já recebi umas 10 mensagens. A informação chega muito rápido. E não chega só informação, chega engano também. Vai falar que você nunca recebeu aí um vídeo do eclipse de sangue ou o Monster do energético, que é 666, ou enfim, sabe, teorias e teorias e teorias e teorias. Quem nunca, né, até às vezes compartilha também. No meio disso tudo, se a gente não estiver atento, a gente acaba sendo levado por esse mundo de informações. E nem tudo é aquilo que parece. Nós não somos chamados para ser enganados, nós caminhamos na verdade. A palavra é quem nos guia toda a verdade. Se você escutar alguma notícia, cara, e não tiver uma base bíblica, não tiver algo que embase aquilo, assim, precisa dar muita atenção. Amém? Você é aquele que carrega a verdade consigo. Você é aquele que foi anunciado todas as coisas. E, irmãos, eu queria falar um pouco hoje sobre a vida de João Batista, porque a vida de João Batista é muito parecido, tem semelhanças muito próximas com a igreja dos últimos dias, né? Assim como a primeira vinda não foi aleatória,
A palavra nos afirma, nos garante que no tempo em que Jesus virá, também existirá uma igreja gloriosa que vai anunciar, assim como foi anunciado a primeira vinda do Senhor, haverão remanescentes pregando o evangelho. Assim como, tão quanto ou até mais, é para isso que também somos chamados, para anunciar a volta do nosso Senhor. E é algo que nós não devemos cansar de anunciar. Amém? Então, assim, eu separei em 3 partes essas referências, essas semelhanças entre João Batista e a igreja do Senhor Jesus, a igreja gloriosa que clama: Maranata, ora vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Eu queria ler com vocês Lucas 1,17. Vocês poderem me ajudar aí, Camila, Larissa. Não sei se eu vou. Lucas 1,17. Isso daqui é o anjo Gabriel falando com Zacarias. Ele estava, servindo no templo, e aí o anjo vem falar com ele, e começa falando assim, uma parte ele falando sobre João Batista: e ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias. Isso é o anjo Gabriel falando de João Batista. Agora coloca Lucas 1,76. Avança mais um pouquinho. Obrigado, irmão. Isso daqui já é uma oração de Zacarias a respeito do filho que ele teria. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar um caminho. Então, assim, a gente vê já algo interessante nessa parte. Deus prepara um mensageiro, alguém separado, para preparar um caminho para o Senhor. E ele vem com essa incumbência de trazer essa mensagem. Mas quando a Bíblia fala de preparar um caminho, não é só literalmente um caminho, mas é preparar pessoas para a vinda do Senhor Jesus, né? E muitas das vezes na vida do profeta, se vocês já leram alguns profetas como Jeremias, Isaías, Ezequiel, né? Deus tinha uma forma particular de transmitir a mensagem dele. Deus muitas vezes fazia o profeta encarnar a mensagem, viver a mensagem, ser a mensagem, ao ponto de que se a pessoa olhasse para o profeta, para a vida do profeta, entenderia uma mensagem vinda da parte do Senhor. Deus fazia isso. Chamava, escolhia amigos que entendessem os seus segredos mais profundos do seu coração, para que pudesse proclamar, anunciar, preparar pessoas. E não foi diferente na vida de João Batista. João Batista, alguns de vocês já sabem, o ministério dele foi praticamente pregar no deserto, ser separado no deserto. E fazendo um paralelo com a igreja, porque eu creio que nós somos essa geração que está preparando o caminho da segunda vinda do Senhor Jesus. Nós temos que estar preparados, porque Deus pode requerer da gente encarnar essa mensagem. Será que nós, como igreja, hoje estaríamos preparados para encarnar uma realidade estranha aos olhos de todos?
Eu lembro que na época que eu não era cristão, né, a minha irmã já era. E ser crente nessa época era motivo de zombaria real. Eu gastava muito a minha irmã. Mas muito, tadinha. Muito. Hoje em dia parece que, sabe, parece que é até legal ser crente. Sabe? Parece que o mundo vai querendo adaptar as coisas de Jesus, adaptar as coisas de Deus para que se torne semelhança, parecido, mas ao mesmo tempo enganosa. Então, será que se Deus chegasse hoje para você, chegasse hoje para mim e separasse você para uma missão de proclamar o evangelho do retorno de Jesus, será que eu estaria preparado para ser esse esquisitão que veste roupa de camelo, cinturão, come garfanhoto com mel? Que tipo de apelido você teria no seu trabalho? Que tipo de, sabe, de brincadeirinhas fariam com você e aquela mensagem que você carrega onde você anda por aí? Faculdade, trabalho. Será que eu estaria preparado para sofrer esse bullying espiritual de alguma forma? Porque, irmãos, vou confessar para vocês, não é difícil ser agradável ao mundo. Não é difícil ser um crente amigo do mundo. Não é. Queria não falar essa realidade, mas, cara, eu consigo ser tolerante com muita coisa, mesmo sabendo que a verdade que às vezes machuca, de certa forma, é a mesma que liberta, é a mesma que confronta. E quando os religiosos iam buscar saber de João Batista, ele confrontava com a verdade. Irmãos, ele chamava o pessoal de raça de víbora. Não estou falando para a gente chegar a esse ponto, mas é só para você ver o nível, sabe, não é entrega, mas é um nível de despreocupação com a falsidade, com o ser falso, a hipocrisia. Ele não estava ali para ganhar uma plateia. Ele estava ali preparando pessoas para o retorno, para a vinda de Jesus. Ele estava batizando, batismo de arrependimento. E a igreja vai entrar ainda mais nesse tempo, de conduzir as pessoas a um arrependimento sincero, a um arrependimento que leve a olhar para a cruz. A mensagem às vezes pode não ser tão doce, tão suave como nós gostaríamos que fosse. Mas um dia eu fui confrontado, um dia você foi confrontada. E se não fosse a verdade que confronta, eu ainda estaria aprisionado e você também ainda estaria aprisionado. Você ainda estaria sendo escravo, eu ainda estaria sendo escravo do pecado. E isso só tem um salário, irmão, só tem uma paga para o pecado: a morte. E vocês sabem de que morte eu estou falando. Amém? Então, muitas das vezes, nós teremos que escolher ser portador da mensagem, ser um mensageiro que não tem medo de entregar aquilo que foi entregue nas suas mãos. Irmãos, você tem um evangelho e, cara, isso é precioso. Isso é precioso. João Batista tinha uma missão. Ele sabia que tinha que fazer o que tinha que ser feito. Eu comecei a pensar muito nisso, irmãos, quando eu escutei o pastor falando aqui, né, em um tempo de estudo, né, da escola de discípulos, quando o pastor estava falando de um culto ecumênico que o pastor participou, onde tinha várias, né, e lá também, eu fui em um culto desse, eu não era cristão, né, e eu vi
tinham várias ali figuras, líderes religiosos, né, em um evento do Detran que falava falava para os familiares que perderam parentes em acidentes violentos, né, acidentes de trânsito, batidas, atropelamentos e tudo. E eu lembro, nesse dia eu estava trabalhando nesse evento de segurança, e aí eu fiquei em um lugar meio privilegiado, escutei todas as mensagens, e o último palestrante era um pastor, né? E ele trouxe a mensagem a respeito de João Batista, né? Ele veio falar sobre propósito, e foi muito legal, porque assim, eu não dava ouvido para crente, tá, irmãos? Então, acabou que eu tinha que ficar ali parado. Eu falei, vou escutar. E, cara, a mensagem encontrou um coração ali, parado, perdido, achando que... E não era por acaso. Esses dias eu lembrei dessa palavra. Ele falava sobre o propósito das pessoas e usou João Batista para falar sobre propósito. João Batista, ele teve um propósito, uma missão: preparar o caminho do Senhor. E, irmãos, vocês sabem que como João Batista morreu, né? Ele perdeu a cabeça. Isso não significou que ele morreu sem Deus. Às vezes as pessoas fazem esse paralelo. Morreu de forma violenta, morreu em pecado. Não! Homens e mulheres de Deus morreram no Coliseu, devorados por leões. Então, e às vezes, e ele colocou isso de uma forma muito interessante, né? Ele veio e cumpriu o propósito dele. Muitas das vezes falta esse entendimento também para nós como igreja. Nós temos um propósito, nós fazemos parte desse plano. Deus nos tornou participantes desse plano. Quando eu levantei a mão e aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, eu ganhei a possibilidade de fazer parte do plano de salvação de toda a humanidade, de homens e mulheres, para que eles possam ter uma herança que o mundo não possa roubar. Né? E João Batista teve essa missão. E agora é hora da igreja também preparar pessoas para a segunda vinda de Jesus. E a gente aparecem alguns tipos de pessoas, e geralmente tem aparecido mais, pelo menos com a chegada da pandemia e agora notícias de guerra, as pessoas têm se aproximado muitas das vezes por medo, né? E na época da pandemia, o que teve de pessoa assim, que não era evangélica, não era cristã, não temia a Deus e se aproximou de Deus por medo, por receio, por, uma tentativa desesperada por algum sentido na vida, de a qualquer momento perder o fôlego de vida. A igreja do Senhor cresceu muito nesse tempo. Por mais que você escute falar que algumas pessoas esfriaram e saíram e deixaram a igreja, deixaram o caminho, mas houve uma grande colheita da parte do Senhor para dentro da igreja, um grande crescimento na igreja. E essas pessoas vão aparecer a todo momento. Nós precisamos preparar uma mensagem. Nós devemos entregar uma mensagem. A mensagem já está pronta, já está preparada. E você carrega ela. João Batista carregava. E você carrega ela também. E então, irmãos, passando dessa parte, a gente já entendeu a missão de João Batista. Agora, vamos falar que tipo de mensageiro foi João Batista, que tipo de mensageiro nós, como igreja do Senhor, devemos ser. Qual é o nosso comportamento? Quais são as nossas características? O que João Batista, como ele se comportava no preparo das pessoas e como a igreja do Senhor deve se preparar, deve agir para preparar essas pessoas para recebê-lo. Vou pedir para Larissa abrir em João 19. É João
capítulo 1, a partir do verso 19. Vou abrir aqui também na minha. Pode estar um pouquinho diferente ali. Vou ler duas passagens também. João, capítulo 1, verso 19. Se os irmãos puderem me acompanhar, vai falando assim: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntaram, então quem é? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E ele respondeu: não. Disseram, pois: quem és, para que demos resposta a quem nos enviaram? O que dizes de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, irmãos, você vê aqui líderes religiosos, pessoas do alto escalão, vindo perguntar a João Batista: quem é você para, pregar com tanta autoridade, essa multidão vindo para o deserto para escutar você? Você é quem? Você é um profeta? E ele: não sou um profeta. Você é quem? Elias? Quem é você? A gente precisa de uma resposta, a gente precisa saber porque a gente precisa responder àqueles que nos enviaram. E ele simplesmente falou: eu não sou profeta. É como se eu entendo como se ele falasse: não é quem eu sou que é importante, é a mensagem que é importante, é aquilo que eu vim anunciar que é importante. Às vezes a gente está muito mais interessado no currículo das pessoas, no currículo, de quem vai pregar, ou de quem vai vir na próxima conferência, ou quem é um cantor que lançou a música mais nova, quantas visualizações, quantas curtidas, que ministério, apoia o outro. Cara, às vezes, e isso acontece, as pessoas estão de olho em notoriedade, em sucesso. Vou ler outro verso com vocês, João 3, verso 22, é um pouquinho à frente. Aleluia, irmãos. Jesus, fala com a tua igreja, Pai. Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor, nós precisamos escutar a tua voz nessa noite, Senhor Jesus. Pai, nós nos colocamos nesse lugar de sensibilidade para escutar o que o Espírito vai falar. Senhor, continua, Pai, a falar conosco, Senhor. Pai, assim como Jesus falava em parábolas, para que os próximos a Ele entendessem, Pai, nós nos colocamos próximo de Ti, Senhor. Nos trata como os Teus filhos, Senhor. Explica a Tua mensagem para nós, Senhor Jesus. João 3, verso 22. João continua falando. Você vai ver como uma coisa está ligada à outra. E agora não é mais os religiosos que vão questionar a João Batista. São os próprios discípulos de João que questionam ele. O verso vai falando assim: depois disto, foi Jesus e seus discípulos para a terra da Judéia. Estavam ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham dali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão.
Houve então uma questão entre os discípulos de João acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que está contigo além do Jordão, ele fala de Jesus, do qual tu deste testemunho, ele está batizando a todos e todos vão ter com ele. E João disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está meu gozo, está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nós, como mensageiros, nós temos que nos comportar de um modo que a nossa vida aponte para Jesus. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele. E algumas outras passagens, João fala amigo do noivo, ele fala padrinho, né? Cara, como que... Imagina você, sabe, o pensamento de João falando com os discípulos, cara, como que pode o padrinho ou o amigo do noivo roubar a atenção da noiva? Não é o contrário. Eu sou amigo do noivo e alegro-me. Eu fico muito feliz quando eu vejo a esposa, quando eu vejo o noivo. Nós, como igreja, não estamos aqui para roubar a glória de Jesus. Nós estamos aqui para conduzir a glória para Ele. Apontar para Cristo. Sabe? Será que nós estamos preparados para isso? Porque um dos eventos, irmãos, que acontecem quando a Bíblia vai falando, né, sobre a vinda de Jesus, ela fala sobre coisas terríveis que vão acontecer, mas também fala de coisas maravilhosas que vão acontecer. Vai acontecer um avivamento muito grande. O Espírito do Senhor vai se manifestar na terra de forma nunca vista antes. Será que eu tenho maturidade suficiente para que o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo se manifeste através de mim e eu não retenha glória para mim? Quando eu estou pregando, quando eu estou cantando, para quem que eu quero que olhem? Para mim ou para Ele? Qual é a canção que o meu coração está cantando? É para mim ou é para Ele? Irmãos, essa é a igreja que fala do retorno de Jesus. Irmãos, não é. E graças a Deus que você entende isso. Porque isso é pregado aqui, isso é cantado aqui. Não é sobre quem nós somos, mas é sobre quem Ele é. Em todo tempo é sobre quem Ele é. O mensageiro é apenas o mensageiro. A mensagem, irmãos. A mensagem. A mensagem. A mensagem é o mais importante. Aleluia, Jesus. Irmãos, que mensagem é essa? Que mensagem é essa? O Evangelho é a mensagem. O Evangelho, as boas notícias é a mensagem. Os discípulos pregavam a mensagem. Os profetas
pregavam a mensagem. O evangelho era pregado antes mesmo de Jesus nascer. A primeira vez que o evangelho foi pregado foi por Deus, quando ele falou para a serpente: a semente da mulher vai nascer e vai esmagar a sua cabeça. Você ferirá o calcanhar dele. Isso já era, era o evangelho sendo pregado. Ele já estava anunciando o seu plano. Um dia você vai ter a sua derrota. Jesus vai derrotá-lo. E o evangelho é pregado na vida de homens e mulheres mensageiros da parte do Senhor desde muito tempo. E Jesus, quando ele veio para cá, ele também pregou o evangelho do reino. Quando Jesus veio para cá, em parte ele era mensageiro, em parte ele era a mensagem. E ele pregou o evangelho. Eu quero abrir com os irmãos um dos últimos textos que a gente vai ler hoje. Não menos importante, não mais importante, mas importante de todo jeito. Isaías 61, verso 1 e 2. Verso 1 e 2. Eis que o Espírito de Yahvé, eis que o Espírito de Deus, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas. O Evangelho já era pregado. Aos pobres, pode passar lá. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, de Deus, do Senhor, e o dia da sua vingança, do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Essa mensagem Jesus pregou também, irmãos, numa sinagoga. Abre para mim, Larissa, Lucas 4:17. Ô Pai, fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor. Foi entregue o livro do profeta Isaías, esse que a gente acabou de ler. Jesus entrou na sinagoga para comunhão com os irmãos e aí entregaram a Bíblia para ele. E ele abriu a Bíblia. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos prisioneiros, a recuperar a vista dos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Essa versão foi até melhor do que a que eu tinha separado. Em outras versões fala para apregoar o ano aceitável do Senhor. O que pode continuar para mim, Larissa, só para ver o que está escrito depois? Aleluia, Jesus. Tendo fechado o livro, Jesus encerrou aí. Vocês perceberam alguma diferença das duas passagens que a gente leu? Não? Sim? Pastor, não vale, não vale. Vocês perceberam que tem uma diferença não só da tradução, mas tem algo faltando aqui. Tem algo faltando. É como se tivesse uma vírgula ali. Jesus fala: e aceitar e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas a mensagem que Jesus pregou está faltando aí, tem um pedaço cortado. Larissa, você consegue voltar lá em Isaías?
pastor já até sabe o que está faltando. Passa mais um. Passa mais um. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi aí que Jesus parou. Foi aí, ele finalizou aí. Só que o profeta continua. E o dia da vingança do nosso Deus. Por que, irmãos, que Jesus parou ali? Você já parou? Eu não tinha parado para, sabe, depois que eu parei para ver isso, eu falei assim, cara, por que Jesus não continuou? O evangelho é completo, não é pela metade. Como assim? Jesus pregou pela metade? Não, irmãos. Você lembra que João Batista ele veio anunciar a primeira vinda do Senhor? A primeira vinda do Senhor é em Lucas, até o ano aceitável do Senhor. Irmãos, a igreja de Jesus, ela está vivendo o ano aceitável do Senhor. É o ano da graça do Senhor. Nós, por conta de Jesus, ele ter vindo, morrido na cruz, pagado a nossa dívida, nós podemos nos achegar a Deus sem morrer. Nós somos justificados. Sabe qual seria a possibilidade de eu não ser fulminado ao tentar me achegar a Deus sem ter uma dívida paga, sem ter ser justificado? A morte. Porque só a morte é pagamento compatível com o pecado. A única forma de pagar isso. E Jesus pagou a minha dívida, a sua dívida. E nós podemos viver o ano aceitável do Senhor. E isso é maravilhoso. Isso é grandioso. É porque eu acho que uma hora, irmãos, eu não sei, a ficha tem que cair para a igreja. Eu não sei vocês, mas vocês como igreja, você já sentiu uma certa urgência em pregar o evangelho? Mesmo sem coragem, sem vontade, lá no fundo você sente uma necessidade, sente que é algo que é importante a ser feito. Porque, irmãos, um dia, essa janela da graça, essa porta da graça, ela vai se fechar. Porque nós somos a igreja que anuncia a segunda vinda do Senhor. Na segunda vinda do Senhor, cara, eu acredito que Jesus vai chegar. Irmão, isso é o Danilo conjecturando, tá? O Danilo indo, dando visibilidade, sabe, aos pensamentos agora. Eu imagino Jesus chegando. Me dá o livro de Isaías de novo, por favor. Não sei se você entendeu. Traz de novo o livro porque eu vou ler. Porque agora é o dia da vingança do Senhor. Irmãos, a nossa urgência é dupla. Nós corremos, nós lutamos. Essa vontade que está dentro de você, implícita, o seu espírito, ele te alerta para uma necessidade de você proclamar o ano aceitável do Senhor, as boas novas do Senhor, porque no fundo você sabe, lá dentro você sabe, talvez você não entenda, mas você sabe que um dia, quando Jesus voltar, a profecia se cumpre por completo. O evangelho é completo, não é pela metade. Mas Jesus, ele veio para cumprir, na primeira vinda, essa parte da profecia. E na segunda,
Se você já leu mais para frente, você vai entender o que eu estou falando. O julgamento do Senhor vem para todos. O Senhor vem para se vingar dos seus inimigos. Quem é o inimigo do Senhor? O pecado é inimigo do Senhor. Um dia Ele vai vir para julgar todo o pecado e junto com Ele os pecadores. Esse é o tempo de nós resgatarmos essas pessoas. Esse é o tempo da gente fechar a porta do inferno, saquear, sabe, quem está com as mãos, quem está aprisionando, quem está prendendo, para a liberdade. Talvez você não consiga entender essa necessidade que você sente dentro de você de proclamar o evangelho. Irmãos, evangelizar, cara, não estou falando que é algo fácil, cara, é necessário. Cara, você chega para você mesmo, você pode responder para você. Talvez eu não goste, não queira ir, mas lá dentro você sabe que tem que fazer. É porque o Espírito aqui dentro fala, cara, ainda é tempo, ainda é o ano aceitável, ainda a janela da graça está aberta. Mas um dia o nosso Senhor voltará. Assim como João Batista, nós somos os precursores, nós somos aqueles que são colocados à frente para preparar esses corações, anunciar esse evangelho da graça enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo, devemos proclamar o evangelho, proclamar a graça do nosso Senhor. Eu falei com a Chaza, é como se fosse uma esquizofrenia santa, sabe? Ao mesmo tempo que você quer, você entende que precisa de tempo e, sabe, pra gente é muito fácil, irmãos. Porque nós já estamos no tempo da graça, nós vivemos isso, nos foi dado, nos foi conquistado, mas quem não está ainda? Irmãos, é como um grito, sabe? Eu fico imaginando, cara, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, imagina põe a cena, você está de longe e vê um carro em alta velocidade e você sabe que vai pegar essa pessoa que você ama, qual é a primeira reação que você tem? Gritar. Ou para o carro parar, ou para a pessoa olhar para o lado, não sei. É como se fosse um grito dentro de você. Talvez se você nunca identificou esse grito, essa necessidade, hoje eu queria tornar ela tangível, para que você entendesse que isso é uma verdade dentro de você. Você pode lutar contra isso, você pode tentar ir, mas é uma necessidade colocada. Todos aqueles que são nascidos de novo entendem essa verdade. Nós precisamos
Eles também têm direito em ouvir essa mensagem. E o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. Cada criança que foi arrancada, cada pessoa que você mas ainda está nesse período do mas está muito perto de chegar no dia da mudança. Quando olhamos para Israel e vemos Israel certo, isso é por um tempo. Vamos aqui no Paraná. Eles foram certos por um tempo. Por nossa causa. Igreja. Hoje eles são certos. Hoje eles são separados de Deus. Muitos deles. Hoje muitos morreram por causa da rei. Estarem longe de Deus. Vai acontecer um pouco da graça. Mas uma volta de dia da mudança. Você vai tratar com ele primeiro. Uma bênção vem com ele primeiro. Irmãos, você pode sentir um pouco daquilo que Deus sente. Aquilo que o coração de Deus sente. Todos eles têm o direito. Todos eles têm o direito. Irmãos, talvez, só para concluir, talvez quando você esteja anunciando o Evangelho do Senhor, talvez muitos não queiram escutar, como não escutam algumas vezes. Mas, assim como no tempo de Noé, Deus disse que haveria uma grande chuva. Assim como no tempo de Noé, eles não escutaram, mas não foi deixado de ser avisado. Todos os dias Noé trabalhou. Todos os dias Noé trabalhou. Todos os dias Noé preparou uma arca que coubesse todos aqueles que ouvissem a mensagem. Todos aqueles que quisessem entrar. Deus chama homens e mulheres dispostos a trabalhar todos os dias
Mesmo que você olhe para o céu e não veja uma nuvem, vai chover. Mesmo que você olhe e não veja nenhuma nuvem, vai chover. O dia do nosso Senhor vai chegar. O dia da chuva de justiça vai vir. Ele continua chamando homens e mulheres para essa missão todos os dias. Todos os dias. Enquanto a Shaza vai tocar uma canção, eu peço para que você feche os olhos. A gente tem mais 2 minutos. Feche os seus olhos. Abaixe sua cabeça. Faça essa oração. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Declare isso para Ele. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque as marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Sim, Jesus, nós declaramos essa realidade, Pai. Assim como João Batista, Senhor, nós te pedimos para nos separa, Senhor Jesus. Nos separa para Ti, Senhor Jesus. Nós queremos andar na mesma passada que o Senhor andou, Pai. Nós queremos, Pai, tocar do mesmo jeito que o Senhor tocou, Pai. Nós queremos olhar como o Senhor olha. Pai, nós queremos falar como o Senhor fala. Pai, eu peço, Pai, continua, Senhor, fazendo a boa obra que o Senhor começou a fazer na vida de cada um aqui.
Pai, que o Teu Espírito Santo comece a levar as pessoas agora para aquele momento onde elas já levantaram a mão. Para quando elas levantaram as suas mãos e aceitaram essa missão. Senhor, nós estamos aqui hoje reafirmando. Nós queremos, Pai, ser Teus trabalhadores, Senhor Jesus. Continua nos usando, Pai. Continua nos usando para anunciar o Evangelho do Reino. Papai, muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Irmãos, eu espero que você guarde essa mensagem no seu coração. O Espírito Santo continue ministrando durante a semana, no final de semana, que isso seja uma realidade. Hoje eu estou pregado nessa palavra. Hoje eu estou fincado nessa palavra. Irmãos, é isso. Obrigado. Aleluia.